Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza. Quero convidar você a se matricular no curso de Teologia do Novo Testamento. Quero dar uma amostra para você da importância do Novo Testamento sendo estudado exegeticamente. Aqui está o texto de Mateus, capítulo de número 5, versículo 14 até o versículo 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse texto, da maneira como você o vê aqui, ele já está pronto e acabado. Quer dizer que ele passou por uma ilha de edição. Quem foi o editor? Mateus, o evangelista. Agora você imagina, desde os dias em que Mateus escreveu até chegar em nossas mãos e ainda por uma tradução. Esses textos, de tanto se fazer leitura, pregação, devocional, ele já está num lugar comum, uma zona de conforto. Qual é o papel do exegeta, do teólogo do Novo Testamento? É rebuscar esse texto para poder recompor o caminho que Mateus fez para escrever o texto. Que é que esse texto está explicando, ensinando, não de uma maneira aparente, não para todos, mas para aquele que faz o estudo exegético, a meditação. Veja só, embora o evangelho esteja pronto e acabado em forma de texto corrido, é importante saber que Jesus falava frases curtas, justamente. Hoje, você pega o Novo Testamento e lê ele de forma corrida. E você pensa, do jeito que Jesus falou, é do jeito que está escrito no Evangelho. Ora, isso primeiro passou por uma editoração ou uma compilação. Na hora de se falar, nós falamos livremente, mas na hora de escrever, precisamos obedecer às regras textuais, gramaticais, lexicais. Do contrário, o texto fica ininteligível. O que acontece? Mateus, ele colecionou as logias de Jesus, declarações de Jesus. É bom você saber que Mateus andou com Cristo, mas não andou desde o primeiro dia. Ele foi chamado no meio da caminhada. E ele só escreveu o evangelho mais de 25 anos depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus. Por isso, muito daquilo que está escrito no evangelho é uma coletânea de declarações de Jesus e de réplica das pregações dos apóstolos. Eles são testemunhas fiéis. Estavam ali, aos pés de Jesus. Muitos deles eram escribas, escreviam as frases de Jesus. Outros eram bons de memória, mas a gente não pode ignorar. O texto ele foi construído a partir das declarações de Jesus. Aqui você vê escrito que as logias são declarações de Jesus. Esse formato final do texto é uma compilação de 4 logias de Cristo, isto é, declarações que Jesus falava constantemente. Aqui no Evangelho, aparece apenas uma vez, o texto já está pronto. Mas se você andasse com Cristo, se eu andasse com Cristo, Jesus repetiria essas frases uma vez por outra, ou diria essa frase aqui e acolá. Qual que é o papel do evangelista? Compilar as frases e transformar isso num texto acabado. Quais são essas frases? Aqui está: vós sois a luz do mundo. Observe que nesta primeira linha, coloquei aqui o texto em grego, o texto de Nestlé. Aqui embaixo, coloquei o texto da revista e corrigida. Vós sois a luz do mundo. Aqui, mais uma vez, o texto está em grego, embaixo está a tradução. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando você lê o Evangelho de Mateus, parece-nos que Jesus falou isso concatenadamente, um em seguida do outro.
Agora, pelos estudos, o que nós sabemos? Que essas eram frases de Jesus, declarações de Jesus. A mesma coisa, uma frase, sabe aquele ditado popular? Não se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire. O que é um alqueire para a nossa cultura? Alqueire é uma extensão de terra, mas dentro da cultura bíblica significa outra coisa. Jesus dizia: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Qual foi o papel de Mateus? Pegar as quatro logias de Jesus e colocar num texto corrido. Está aqui, ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Qual que é o tema que Mateus está tratando? Justamente, Mateus está fazendo uma releitura de Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz e houve luz. Mateus está reescrevendo o livro de Gênesis, mas agora pela metodologia do Novo Testamento. Já expliquei isso aqui aos bacharelandos, aqueles que cursaram o bacharel conosco. Existe a metodologia do Novo Testamento, que é a forma como os apóstolos e os evangelistas contaram a história de Jesus. A releitura de Gênesis ela é riquíssima. O que diz o texto? Antes da luz, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Você precisa então fazer a leitura de Gênesis e de Mateus 5. Os dois textos estão se conversando, mas agora já com a revelação de Jesus. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E por que não colocamos o Espírito de Deus aqui? Porque nós não estamos vendo uma referência direta ao Espírito, mas estamos vendo uma referência direta à luz. E Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Que luz? Essa aqui que Deus disse: haja luz e houve luz. Você vai notar que Jesus usou a palavra cosmo. Esse cosmo é o mundo material, o mundo físico, o mundo das moléculas, o mundo das partículas, o mundo da água, do fogo, do ar, o mundo da química, da física, da biologia. É o mundo dos homens, é o mundo com matéria. Então Jesus fala que nós somos pós, luz do cosmo. Aí você vai continuar a sua leitura, tá bem, ó? Porque Deus, em seu primeiro ato criacional, disse: haja luz e houve luz. Aqui está o equivalente em hebraico, tá bem aqui na linha de baixo. Você está vendo o equivalente em hebraico, mas a leitura do hebraico é feita da direita para a esquerda. O que nos preocupa? É essa palavrinha do meio aqui, ó. Essa aqui do meio é onde está escrito haja. Esse haja é traduzido aqui para a Septuaginta. A Septuaginta traduziu haja por geneteto. Aqui está o fós de novo, ó. Fós. Aqui está o egeneto. Então, egeneto e aqui o gegeteto. Então, Paulo ensina que, aí você vem para Paulo, porque Paulo ele faz a leitura do Novo Testamento, ó, egeneto. Paulo faz a leitura do Novo Testamento na Septuaginta. É aqui que Paulo faz a leitura dele. O texto em hebraico, sem as pontuações do texto massorético, o texto em hebraico traduzido para o texto da Septuaginta, o grego. E o que nós temos aqui? Nós temos Paulo ensinando que a luz foi retirada das trevas. Aqui, ó, luz, fós, luz, fós. Vou colocar aqui em amarelo para vocês verem. Pronto. Aqui. Fós,
vós. Aqui em grego, egeneto. Aqui em hebraico, ierri. Significa o quê? Paulo traz para a gente aqui, ó. Porque Deus que disse, das trevas resplandecesse a voz, a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Se você pegar aqui a palavra face de Jesus Cristo e voltar para Gênesis, você vai fazer um paralelo entre face do abismo e face de Jesus Cristo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e havia trevas sobre a face do abismo. Face é uma palavra-chave. Com essa palavra-chave, abismo e águas são paralelismos sinonímicos. Um paralelismo sinonímico significa que as duas palavras significam o mesmo conceito, a mesma coisa, mas elas são palavras diferentes. Uma é abismo e a outra é águas. Aqui Paulo faz uma releitura dizendo que a face do abismo e a face das águas é a face de Cristo. Você está vendo a importância da leitura do Novo Testamento, do estudo do Novo Testamento? Assim, as trevas antecedem a luz e se tornam matéria-prima para a criação da luz. Então, o hebraico traz aqui ierri e o grego traz egeneto. Ambos concordam com o ensino de Paulo. Das trevas saiu a luz, tal como uma criança nascendo, surgindo do ventre de sua mãe. Essa aqui é a ideia que o Novo Testamento está trazendo para nós lá no texto de Mateus. Cristo diz que vós sois a luz do mundo. Cristo é quem diz. Aí você pega Gênesis, onde Deus diz, haja luz e houve luz. Da mesma maneira como Deus dá a ordem, haja luz, aqui Jesus dá a ordem também, dizendo, vós sois essa luz. Concluímos, somos a luz do mundo, que está em trevas. E Deus, o Pai das luzes, nos diz, surja a vossa luz. E nós que éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Preste bastante atenção. Eu quero convidar você a fazer esse estudo do Novo Testamento. Teologia exegética do Novo Testamento. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, nós já tivemos algumas bases aqui do grego, para você que fez o bacharelado conosco. Agora, alguns de vocês já pode ser bem mais versado em grego, vai ser mais simplificado ainda. Não perca essa oportunidade, tá bem? Eu estou mandando uma amostra para que você conclua todos os seus estudos, avance no seu estudo, não desista, porque esta caminhada vai nos levar muito mais longe, porque o nosso foco é falarmos sobre Deus Pai no Evangelho de Mateus. Sou o professor Rogério de Souza e nós estamos aqui para poder chamar você. Matricule-se no curso de Teologia do Novo Testamento. Esse aqui é o nível de mestrado. Ah, mas eu não possuo nenhum bacharelado. Você pode concluir o seu bacharelado e já começar o mestrado. Eu queria fazer só o curso de Teologia do Novo Testamento. Ele entra na categoria de especialização, mas é um curso que vai demorar uma temporadinha, 2 anos. Nós vamos andar 2 anos estudando a teologia do Novo Testamento. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você.